Tem crescido o número de fazendas verticais aqui no Brasil. Os espaços são ideais para a produção de hortaliças, mas também de frutas, cogumelos, flores. Assunto da minha conversa de agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Ítalo Guedes. Ítalo, seja bem-vindo com a gente aqui mais uma vez. Uma satisfação conversar com você de novo. Tudo bem? Obrigado, Felipe. Grande satisfação. Obrigado novamente pelo convite. Satisfação nossa em recebê-lo aqui, Ítalo. Bom, conta pra gente então quais são as vantagens de se produzir hortaliças verticalmente em ambientes controlados, o que a gente pode entender também como um ambiente controlado, hein? Felipe, a principal vantagem do cultivo em ambiente controlado é a completa independência em relação ao clima. Lá dentro se controlam todas as variáveis que vão influenciar o crescimento e a produção da planta. Quando a gente fala em ambiente controlado, a gente quer dizer um ambiente fechado, onde as plantas recebem iluminação artificial, geralmente completa, mas algumas vezes pode ser apenas suplementar, e todos os outros fatores, temperatura, iluminação, umidade relativa, pressão parcial ou concentração de CO2, a composição da solução nutritiva, tudo isso é finamente ajustado para atender às necessidades de cada espécie. E a gente vê que, de fato, há um movimento de crescimento, né, na busca por informações e na implementação de fazendas verticais aqui. Essas fazendas verticais, elas devem ser inclusive integradas, por exemplo, a espaços públicos urbanos, a prédios. Esse é um dos objetivos das fazendas verticais? Perfeitamente. Muita gente questiona se a agricultura vertical é a agricultura do futuro, se vai substituir a agricultura em campo ou a agricultura em cultivo protegido, nada disso. A agricultura vertical é um dos componentes da agricultura, eu nem diria mais do futuro, porque elas já são mais do que presente. E foi pensada para ocupar o espaço urbano, para garantir o abastecimento de comida nos espaços urbanos, dessa forma diminuindo a total dependência das cidades apenas na produção de campo. E sim, ela pode ser e deve ser integrada a espaços públicos, a estacionamentos, condomínios, prisões, escolas. Tem aumentado muito no Brasil, é interessante, pequenas fazendas verticais dentro de escolas, além do objetivo de produzir alimentos frescos, que é importantíssimo que se comece a educação das crianças logo cedo, também serve como um mecanismo didático, uma forma de ensinar de onde vem o alimento, como é que se produz, coisas desse tipo. Bom, e você estava comentando aí, eu fiquei pensando, essa agricultura vertical ela também pode ajudar a solucionar uma questão que a gente tem visto aí muita reclamação como um desafio, né? Que é reduzir a dependência de transporte de alimentos entre algumas regiões, né? Porque às vezes existe um polo produtor de alguma hortaliça, de alguma fruta, que fica distante de outras regiões consumidoras, então a implementação, a chegada dessa tecnologia, digamos assim, pode ajudar a reduzir essa dependência do transporte entre regiões. Né? Não há dúvida. Você imagine, por exemplo, até pouco tempo atrás, o Distrito Federal era o principal, se não um dos principais fornecedores de pimentão de Manaus, do mercado consumidor de Manaus. Milhares de quilômetros daqui, indo esse produto em caminhões, nem sempre o produto ia refrigerado da forma adequada, por estradas ruins, e isso por uma distância enorme, gastando gasolina, gastando diesel, ou seja, combustíveis fósseis. Manaus hoje já conta com uma fazenda vertical, a Fazenda Zup. Por enquanto, eles estão produzindo apenas folhosas, mas nada impede que eles venham a produzir eventualmente pimentão, tomate, e aí aquilo que precisava de milhares de quilômetros para ser transportado, vai precisar de alguns quilômetros, algumas horas para estar lá na mesa do consumidor, reduzindo as perdas, reduzindo as emissões de combustíveis fósseis.
Bom, e aí essa tecnologia, essa modalidade aí, esse modo de produzir, digamos assim, ele tem um potencial para abastecer de maneira consistente supermercados, restaurantes, locais, enfim, ele tem esse potencial de fato para poder suprir as necessidades de comércio mesmo? Sim, não suprir a necessidade completa, porque hoje os grandes centros têm uma demanda muito grande e nós precisamos lembrar que o espaço urbano é caro. Então, não são todas as fazendas verticais, não é todo empresário, vamos dizer assim, que vai ter condições de garantir que a aquisição de espaços urbanos se pague. Agora, nós podemos ter saídas, e já começa a haver no Brasil. Por exemplo, nada impede de haver um cultivo vertical dentro de um shopping center para fornecer alimentos realmente frescos aos restaurantes lá na praça de alimentação. Nada impede, e já existe uma empresa, a Fazendas Bioma de Santa Catarina, que produz pequenos módulos de cultivo vertical pensando em supermercados e restaurantes. Então, o supermercado pode ter lá dentro uma fazendinha vertical, o consumidor vai lá e colhe realmente o alimento ainda vivo, vamos dizer assim, leva para sua casa mais do que fresco. Ou então alguém vai comer uma salada num restaurante, tem ali uma fazenda vertical, vai lá e colhe. Eu quero essa alface, eu quero essa rúcula. Isso é completamente possível e já existe tecnologia brasileira, empresas brasileiras produzindo esse tipo de solução. E você falou aí, né, que ainda é um investimento, digamos assim, alto, mas para quem investe nisso, o retorno é bom? Vale o investimento? O alimento ali, ele acaba tendo um valor agregado que vale a pena investir nessa tecnologia? Para você ter uma ideia, Felipe, algumas fazendas verticais de São Paulo enviam produtos, né, hortaliças para outras cidades. Recentemente, uma pessoa me mandou de Manaus uma alface, uma bandejinha com alface, com folhas, chegando lá em Manaus a R$ 23, bastante caro, não é? 120 gramas, coisas desse tipo. Isso é muito caro. Não é todo consumidor que tem disponibilidade de pagar isso. E o consumo ainda vai ser pequeno, ainda mais no Brasil, que o consumo de hortaliças é muito baixo, né? Então, hoje, as fazendas verticais tentam diversificar. Ainda é muito difícil para elas pagar as contas cultivando apenas folhosas. Então, aumenta o número de empreendimentos cultivando, além de folhosas, cogumelos, microverdes, morango. Já existe a movimentação para a produção de tomate. Algumas fazendas verticais têm investido na produção de plantas a partir das quais se extraem compostos para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, por exemplo, que tem um valor de mercado, valor agregado, como a gente fala, muito maior do que apenas as hortaliças folhosas. Bom, e ao longo do tempo a gente vê então que há uma demanda crescente, o interesse das pessoas, dos produtores, de investidores nesse assunto. E como a Embrapa tem acompanhado isso? Como ela tem atuado nessa questão? Imagino tem ajudado a elaborar de repente modelos de produção vertical. Enfim, qual é o papel da Embrapa nesse assunto? Nós fomos pioneiros na pesquisa com fazendas verticais no Brasil. Projeto que eu liderei em parceria com uma empresa, uma fazenda vertical de São Paulo. Ele foi celebrado em 2020. Até onde eu saiba, foi o primeiro projeto formal de pesquisa em fazendas verticais no Brasil. Esse projeto durou até 2024. Nós entregamos sistema de produção de folhosas completo, entregamos sistema de produção de morangueiro, para o empresário. De lá para cá, nós temos tentado outras parcerias, ainda são raras as empresas dispostas a financiar, cofinanciar a pesquisa, mesmo com a Embrapa. A gente sabe que recursos públicos para pesquisa, infelizmente, são cada vez mais raros. Uma coisa que nos preocupa um pouco é que ainda são
pouquíssimas, quase só nós da Embrapa Hortaliças que fazemos pesquisa na Embrapa sobre esse tema. Embora existam outras instituições, o Instituto Agronômico de Campinas, o IF Goiano de Rio Verde, a ESALC, a USP-ESALC, a Universidade Federal de Viçosa, e nós temos parcerias com todos esses grupos de pesquisa que estão realizando trabalhos com cultivo indoor, com cultivo em ambiente controlado, com cultivo vertical. Muito bem, Ítalo. Quero agradecer a sua participação com a gente. Acho importante a gente trazer essas tendências, inovações, assuntos que despertam o interesse, de fato, da nossa audiência, do público de casa, para o pessoal buscar um pouquinho mais de conhecimento, entendimento, de repente, para entrar nesse mundo aí, né, nessas novas tecnologias. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Vamos voltar a conversar numa nova oportunidade, Ítalo. Muito obrigado, Felipe. Valeu, agora são 3h.